Você já parou para pensar que talvez uma das coisas que mais nos atrapalham na caminhada com Deus seja o fato de não termos consciência daquilo que realmente precisa ser transformado em nós? Talvez estejamos mudar comportamentos sem compreender a raiz, tentando vencer pecados sem perceber o que os alimenta, tentando viver uma vida de dependência de Deus enquanto silenciosamente ainda somos governados pela autossuficiência. E talvez exista algo em nós muito mais profundo do que imaginamos: o orgulho. Eu comecei a ler um livro chamado Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray. E no segundo capítulo, o autor repete mais de uma vez uma imagem que ficou profundamente gravada em mim. Nenhuma árvore pode crescer senão da raiz da qual brotou. Ela só pode viver da vida que existia na semente que lhe deu origem. E quando eu parei para refletir sobre isso à luz das Escrituras, comecei a entender algo. Para compreendermos porque precisamos tanto de Cristo, precisamos olhar para a nossa raiz. De qual raiz nós brotamos? A Bíblia nos mostra que a humanidade em Adão foi profundamente afetada pela entrada do pecado no mundo. E o que aconteceu no Éden? A serpente apresenta uma proposta: vocês serão como Deus. E perceba, o pecado não começou simplesmente com o ato exterior de comer um fruto. Havia algo acontecendo no coração. A criatura desejou independência do Criador. E o ser humano quis determinar por si mesmo o bem e o mal. Quis autonomia. Quis ocupar um lugar que não lhe pertencia. E quis estar, e aqui está uma das manifestações mais profundas do orgulho: a tentativa da criatura de viver independente do Criador. Antes da queda, Adão e Eva viviam em dependência de Deus. Recebiam dele sua identidade, seu propósito, seus limites e a própria vida. Mas a serpente plantou uma mentira. Talvez você possa ser mais sem depender tanto de Deus. E de certa forma, essa mentira continua ecoando até hoje. Hoje queremos controlar tudo, queremos saber o futuro, queremos garantias antes de obedecer, queremos conhecer antecipadamente o que acontecerá. Ficamos angustiados quando não temos a clareza sobre o amanhã. Queremos controlar os resultados, as pessoas, as circunstâncias. E eu tenho me perguntado: quanto da minha ansiedade não nasce da minha dificuldade de aceitar que eu não tenho o controle? Quanto da nossa angústia é alimentada por essa necessidade de saber, de prever, de garantir, de controlar? Talvez muitas vezes chamemos de preocupação aquilo que em sua raiz mais profunda é uma resistência à dependência. E essa é uma verdade difícil de admitir, mas é necessária. O objetivo do inimigo continua sendo nos afastar da dependência. Foi isso que ele fez no Éden. A serpente conduziu o ser humano para longe da dependência de Deus. E talvez uma das estratégias mais perigosas do inimigo ainda seja esta: convencer-nos de que conseguimos viver por nós mesmos. Porque ele sabe que não conseguiremos. E quando tentamos sustentar com as nossas próprias forças um peso que somente a graça de Deus poderia carregar, começamos a adoecer por dentro. Queremos controlar o incontrolável, queremos conhecer o desconhecido, queremos garantir o futuro, queremos encontrar segurança em nós mesmos, no dinheiro, nas pessoas, nas relações, no status, no conhecimento, nas conquistas. E então aparecem as consequências: ansiedade, ganância, lascívia, necessidade de aprovação, competição, comparação e tantas outras formas do pecado se manifestar. Não estou dizendo que toda ansiedade individual pode ser produzida simplesmente ou reduzida simplesmente ao orgulho. A realidade humana é mais complexa que isso. Mas é bíblico reconhecer que a autossuficiência e a necessidade de controle pode sim alimentar profundamente nossas angústias. E é por isso que precisamos compreender a gravidade da nossa necessidade de redenção. Você não vence o orgulho simplesmente tentando ser mais humilde.
E talvez aqui esteja uma das verdades mais importantes desse devocional. O orgulho não é vencido apenas por força de vontade. Você pode decidir de hoje em diante, eu serei humilde, mas até mesmo a nossa tentativa de sermos humildes pode se tornar um motivo de orgulho. Podemos começar a nos orgulhar da nossa própria humildade. É por isso que a nossa esperança não está simplesmente em tentar mais. Nossa esperança está em Cristo. Quanto mais compreendemos a profundidade do pecado, mais compreendemos a nossa necessidade do Cordeiro de Deus. Quanto mais percebemos a incapacidade de vencer o orgulho pelas nossas próprias forças, mais rapidamente correremos para aquele que pode verdadeiramente nos transformar. E aqui entra uma das mais belas verdades da Escritura. A Bíblia apresenta dois homens, o primeiro Adão e o último Adão, o Cristo. No primeiro Adão vemos a desobediência, em Cristo vemos a perfeita obediência. No primeiro Adão, a humanidade caiu, em Cristo recebemos nova vida. No Éden, o homem quis ser como Deus. Em Filipenses 2, encontramos Cristo, que sendo verdadeiramente Deus, humilhou-se à forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você percebe o contraste? Adão, sendo criatura, quis subir. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. O orgulho diz, eu quero subir. A humildade de Cristo diz, eu vim para servir. O orgulho quer ser o primeiro, quer ter o primeiro lugar. Cristo lavou os pés. O orgulho quer ser reconhecido. Cristo esvaziou-se não de sua divindade, mas assumiu a condição de servo, submetendo-se à humilhação da cruz. E essa é a vida que somos chamados a viver nele. Uma nova raiz, uma nova vida. Uma árvore que só pode produzir de acordo com a vida que existe em sua raiz. Por isso Jesus não veio apenas para melhorar a velha natureza. Precisamos nascer de novo. Não precisamos simplesmente de uma versão mais educada do velho homem. Precisamos de Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criação. Isso significa que não estamos condenados a permanecer escravos da velha maneira de viver. O orgulho não precisa continuar governando. A necessidade de controle não precisa determinar as nossas decisões. Em Cristo existe nova vida, e essa vida precisa crescer em nós. A humildade de Jesus precisa ser formada em nosso caráter. Mas isso não acontece automaticamente, sem comunhão, sem palavras, sem oração, sem obediência, sem mortificação do pecado. Por isso precisamos nos voltar continuamente para Deus. Pregue a palavra para o seu coração. Romanos 10:17 diz, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E uma das coisas que tenho aprendido é que precisamos pregar repetidamente a palavra ao nosso próprio coração. Quando o orgulho disser, você precisa controlar tudo, responda, eu confio no Senhor de todo o meu coração e não me apoio no meu próprio entendimento. Quando a ansiedade disser, e se tudo der errado, responda, basta a cada dia o seu próprio mal. Quando a autossuficiência disser, você consegue sozinho, responda, sem Cristo, nada posso fazer. Quando o medo do futuro disser, você precisa saber o que acontecerá amanhã, responda, minha vida está nas mãos de Deus. É isso que precisamos fazer. Pregar e pregar novamente e novamente, não apenas para as outras pessoas, mas para a nossa própria alma, como o salmista fazia. Porque a nossa necessidade não é simplesmente conhecer informações sobre Cristo. Precisamos conhecer Cristo, estudar Cristo, contemplar Cristo, confiar em Cristo, permanecer em Cristo e permitir que pela ação do Espírito Santo, o caráter de Cristo seja formado em nós. Se essa palavra falou com você, deixa o seu curtir aqui. Já se inscreva no nosso canal do YouTube para mais mensagens como essas e outras. E se você deseja se aprofundar cada vez mais nesse discipulado, nessa sua identidade em Cristo Jesus, eu convido você a clicar no link da descrição aqui desse YouTube. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo.
Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe esse vídeo com quem vier ao teu coração. Um abraço fraterno do seu irmão em Cristo, Pablo Anderson Moraes. E até o próximo vídeo desse canal. E lembre-se, uma vida transformada gera transformação e gera frutos que glorificam a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. E até o próximo devocional.